Vou começar o programa de hoje de uma maneira diferente. Estou recebendo aqui nos estúdios o Jomar Brito. Ele é engenheiro, ele é empresário, proprietário da empresa Celtec Engenharia, empresa de energia fotovoltaica aqui na nossa cidade, e é vice-presidente da Associação Nacional do Setor. E está acontecendo um impasse aí entre as empresas geradoras de energia solar e a CEMIG aqui em Minas Gerais. A CEMIG estaria dificultando a aprovação de projetos para a instalação de usinas fotovoltaicas em várias cidades, em várias regiões aqui do estado de Minas Gerais. Eu tenho conosco também os vereadores, o Serginho da Agropecuária, como ficou popularmente conhecido, e o Gabriel Guzmão, que estão acompanhando de perto essa situação. Começo pelo Jomar, que vai explicar pra gente primeiro, Jomar, o que está acontecendo. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa A Voz dos Vales. Boa noite, Vanilson, boa noite aos ouvintes, a todos que estão aqui, aos vereadores Gabriel Guzmão, Serginho da Agropecuária, que ombreiam comigo esse debate junto àqueles que podem nos defender e defender os interesses da população teoflotonense principalmente. Olha, Vanilson, no dia 23 de agosto tivemos lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em uma comissão de Minas e Energia presidida pelo deputado estadual Gil Pereira. Outros deputados estiveram lá também, como Ricardo Campos, que também é da comissão, e foram tratados assuntos como o descaso que a CEMIG tem dado aos projetos elaborados por uma série de empresas que representam o consumidor que deseja gerar sua própria energia. Qual é esse descaso? Não é em todas as partes de Minas Gerais e nem são todos os projetos que têm tido uma reprova por um motivo justificado por eles como inversão de fluxo reverso. O que tem acontecido é que eles têm feito de forma aleatória, com uma análise técnica muito superficial, e reprovado o desejo do consumidor de energia, que deseja gerar sua própria energia, querendo colocar ali 2 placas, 4 placas, 6 placas em cima do telhado. Então, isso tem chamado muito a nossa atenção. Foi criada uma frente mineira em prol da geração distribuída, que é o fato de você gerar energia solar, e tivemos lá em peso, com mais de 300 pessoas, lotando 2 auditórios na Assembleia, durante 4 horas, Vanilson, tratando desses e outros assuntos, para que nós sensibilizássemos os deputados para tirar satisfação junto à CEMIG e entender o que está acontecendo, porque do jeito que está, muitas empresas irão fechar. E isso é extremamente grave para a economia local. É isso que me trouxe aqui, e o seu convite é muito pertinente, porque não podemos ter um impacto desse em Teoflotone e na nossa região. Bom, e é por isso que nós convidamos também os vereadores para que estejam conosco aqui. Eles estão acompanhando de perto essa situação, e aí eu estou vendo até que há um consenso na importância do tema, porque a gente traz um vereador considerado de oposição ao município e outro da situação no município. Tamanha é a relevância do que vai ser tratado aqui nesse programa, que estão juntos nessa mesma empreitada, em buscar a solução para o problema. Vou começar pelo Gabriel Guzmão. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vanilson. Boa noite, Jomar. Boa noite, o vereador Serginho, aos amigos aqui da Rádio 98, Alain, Estevin, a turma da Celtec. Em nome da Celtec, cumprimento todas as demais empresas do setor. Vanilson, eu sempre digo que nós, os políticos, tem que colocar na cabeça o seguinte: quando nós não temos ideia para poder ajudar, para poder contribuir, é melhor a gente ficar calado, porque senão a gente acaba atrapalhando. Então, tecnicamente falando, o Jomar nos trouxe aqui um breve relato de qual está sendo o problema enfrentado pelo setor da geração distribuída. E eu acompanho o setor há muitos anos, desde o mandato passado. Inclusive o próprio Jomar nos agraciou aqui. Tive a oportunidade de conhecer o Everton Martins, toda a turma do Movimento Solar Livre, o Movimento dos Capacetes Amarelos,
né, que é um movimento nacional, né, cujo, como você citou, o Jomar é o vice-presidente, e nós começamos a compreender que o setor da geração distribuída, Vanilson, não é só aquele fato ali ligado à geração, a baixar a conta de luz, não está ligado apenas a isso. Então, como político, nós precisamos nos aprofundar no assunto justamente para quando a gente abrisse a boca, a gente não atrapalhasse o setor. E eu vejo alguns aí abrindo a boca para justamente ou criar empecilho para poder atrapalhar. E além da situação que você mencionou do vereador Serginho ser da base do governo atual, eu ser de oposição, eu sou da base de governo do Estado e o vereador Serginho é de oposição de governo do Estado. E mesmo sendo da base, nós estamos aqui para poder representar o setor, especialmente porque, como eu disse, não se trata apenas do uso da energia solar para abaixar a despesa do gerador lá da residência, mas nós estamos falando de um setor que de repente viu a oportunidade de mudar a realidade de regiões inteiras. A nossa região aqui, por exemplo, do Vale do Mucuri e Jequitinhonha, é considerada como uma das melhores regiões para desenvolver o setor da geração distribuída. Então, ao passo que nós não conseguimos atrair investimento, gerar emprego, gerar renda, nós estamos vendo uma oportunidade. Né? A geração distribuída é uma oportunidade de transformação, não só para o proprietário da residência, para a empresa e etc., mas para uma região inteira. Nós temos condição de gerar renda, nós temos condição de criar novas oportunidades, criar novos campos de trabalho, trazer uma expectativa para uma população que simplesmente se vê cega em relação a isso. Então, nós estamos todos unidos em relação a esse setor. Nós, acredito que o vereador Serginho também, abrindo a boca para ajudar sempre, né, Serginho? E deixando a parte técnica com os técnicos, com os empresários do setor que estão nos nutrindo de informações, e nós também estamos buscando justamente essa ponte, por sermos base do governo Romeu Zema, buscando as informações e questionando lá internamente, mandando ofício. Já estivemos na CEMIG alguns dias atrás, que nós temos muitos problemas a serem resolvidos, mas o principal disso tudo é que nós, de forma unida, de forma conjunta, estamos buscando uma solução para o setor, porque nós acreditamos que essa, além da questão individual das residências e etc., como eu disse, nós estamos vendo no setor da geração distribuída uma oportunidade para geração de emprego e renda. Pois é, aí eu vou chamar aqui também o Serginho da Agropecuária para essa conversa. Boa noite, obrigado por aceitar o convite, por estar pela primeira vez aqui no programa A Voz dos Vales. Serginho, eu sou até como um contrassenso, né? É uma situação inimaginável, porque quando a gente está falando de geração de energia solar, a gente está falando de vida, está falando de geração de energia limpa, a gente está falando de melhorar a vida das pessoas. A gente está falando também de geração de emprego e de mão de obra qualificada, porque não é qualquer um que sabe trabalhar com a instalação de usina fotovoltaica. No Vale do Jequitinhonha já tem transformação da região inteira, através de enormes usinas que estão instaladas lá naquela região. E aí a CEMIG, ao invés de facilitar, que deveria ser o papel dela, está criando empecilho, está dificultando. Quer dizer, fica difícil até da gente entender o que está acontecendo. Boa noite. Boa noite, Vanilson. Boa noite, Jomar. Boa noite, colega vereador Gabriel. Boa noite, equipe aqui da Rádio 98. Quero cumprimentar toda a equipe da Celtec, na pessoa do Pedro, que está nos acompanhando aqui. Quero cumprimentar também todas as empresas do ramo da energia fotovoltaica aqui no município de Teófilo Otoni. Vanilson, é de se estranhar, no mínimo de se estranhar. O Jomar é esse grande empreendedor. Não só o Jomar, mas nós estamos falando de vários e vários empregos aqui de Teófilo Otoni que está correndo risco. Nós estamos falando da energia limpa. O nosso mandato, desde o início, eu estive na empresa do Jomar. Nossa bandeira é uma bandeira da energia sustentável. Então, nós temos trabalhado isso. E nós, junto com o município, nós buscamos aqui fazer indicação para a instalação de placas solares em todos os prédios públicos e próprios do município de Teófilo Otoni. Nós temos aqui a indicação também, onde que nós instalamos poços artesianos aqui no município de Teófilo Otoni. Estamos trabalhando com esse sistema de energia solar fotovoltaica. E aí me estranha muito a CEMIG. Por que hoje a CEMIG? As empresas não são essas concorrentes da CEMIG. Então está tendo aí um contraverso, como você colocou. E aí eu queria aqui, nesse momento, chamar a atenção. Chamar a atenção por quê? Quando um governo pretende se privatizar, ele primeiro precariza o serviço. Então, o que está ficando claro para a gente hoje é que o governo do estado tem uma intenção de privatizar a CEMIG,
e com isso coloca toda a população hoje já contra a CEMIG para facilitar esse processo. Quando chega nas empresas para poder barrar uns projetos tão importantes quanto esse. Lembra quando nós tivemos um apagão? E aí, essas empresas, elas vêm para garantir para nós, garantir para a população esse fornecimento com qualidade. Hoje eu sou um dos que tem lá na minha casa, né, que eu não tenho a placa solar, mas eu também compro de uma empresa, né, que tem esse sistema, que é um sistema que nós todos temos que garantir. E a sustentabilidade, ela não está só na nossa fala, ela tem que estar nas nossas ações. E aqui eu quero parabenizar o Jomar, e pedir também ao vereador Gabriel que leve essa discussão para o governador Romeu Zema, porque nós estamos falando de milhares e milhares de empregos e nós estamos falando de sustentabilidade, que eu acho que é o mais importante nesse momento aqui, que nós temos que despertar a população de Teoflotone e principalmente do estado de Minas Gerais. Bom, agradeço, Serginho, a primeira participação. Daqui a pouco ele vai ter a oportunidade de falar um pouco mais. Agora, permita-me discordar, embora respeite sua opinião nessa questão da privatização. Na verdade, eu não vejo nem que o governo esteja querendo precarizar CEMIG, não. Essas empresas já vêm precárias há muito tempo. Faz tempo que a CEMIG foi exemplo de empresa aqui no nosso país. Essa que é a grande realidade. Assim também como a Copasa, né? Assim também como a Copasa. A solução é privatizar? Não sei. Talvez seja para que a gente possa ter, através, né, de injeção aí de recursos, de capital externo nessas empresas, uma condição melhor. Hoje em dia, os profissionais dessas empresas não são mais valorizados. Há quanto tempo não se ouve falar de um concurso, né, para contratação de profissionais para a CEMIG? O mesmo acontece com a Copasa, né? Então, isso tudo tem que ser analisado. Agora, voltando à questão dessa energia solar, independente de questão de privatização ou não, eu acho que o governo tem que estar mais atento a outra questão que é mais importante, que você tocou aí no final. Nós tivemos há pouco tempo um apagão aqui no nosso país, e essas empresas de energia solar, elas poderiam inclusive suprir esse déficit da matriz energética que nós temos no nosso país. Ou não seria isso, Jomar? Olha, ainda não foi respondido tecnicamente o que provocou esse apagão. Inclusive, tem falado numa investigação pela Polícia Federal, de tão grave que foi esse negócio. O que acontece, Vanilson, é que a energia solar, ela promove a geração enquanto há dia, das 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, com o pico ao meio-dia, tá certo? Então, nesse período é onde a energia solar, ela produz energia mais eficiente no Brasil todo. E todo mundo que tem um sistema em sua casa ou no seu comércio, por exemplo, ele está gerando energia suficiente para atender aquilo que ele precisa e entregando energia de qualidade para o vizinho logo ao lado. Então, nós não podemos confundir também, muitas vezes eu estou vendo vocês falando aqui, nós temos que entender que esse não é um sistema anti-apagão, ele não usa baterias, ele usa a rede de energia da concessionária ativa e ele precisa dessa rede ativa em perfeito funcionamento para sincronizar os equipamentos e eles estarem gerando energia também. Mas eu falo da matriz energética, que tem um déficit no país. A matriz energética, hoje, ela já chegou a quase 90% da base hídrica. Hoje ela está em 65% da base hídrica. Já está utilizando das fontes verdes e renováveis, que é o solar e o eólico, quase 30%. Pois é, e poderia ser ampliado se não houvesse tanta dificuldade imposta assim claro, pela empresa para que as usinas sejam instaladas para quem precisa. Bom, diante do que se viu e do que foi debatido na audiência pública lá na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, você como um dos representantes, um dos ligados à base do governo aqui em Teófilo, já teve algum contato com o governo do estado, Gabriel Guzmão, para saber qual vai ser o posicionamento do governo, qual vai ser o posicionamento da direção da CEMIG em relação a isso que está acontecendo aqui em Minas Gerais? Na verdade, Vanilson, eu e o vereador Serginho, como eu justifiquei para o Jomar, infelizmente nós não pudemos comparecer presencialmente, em que pese termos acompanhado a audiência de forma virtual, porque a audiência aconteceu justamente no dia da tempestade aqui e nós precisamos adiar a reunião que aconteceria na terça, nós passamos ela para a quarta. E a audiência aconteceu na terça, pela manhã, na terça, 10 da manhã. Nós não pudemos, naquela ocasião, nós não pudemos nos ausentar aqui do município. Mas a audiência pública gerou encaminhamentos. O deputado Caporeso, o Gil, o próprio Ricardo Campos, todos os deputados que contribuíram com fala também contribuíram com proposições.
Agora, eu até vou voltar à fala anterior, Vanilson, sem entrar nesse mérito da privatização, até porque a CEMIG vem, e de forma respeitosa eu falo isso, eu não tenho nenhum receio, porque acima de estar compondo base de governo, oposição de governo, etc., eu tenho que defender sempre o interesse da coletividade, da população, e ninguém vai me fazer ser diferente. Não é o fato da privatização que está precarizando o serviço, até porque a CEMIG lançou a CEMIG Sim e está vendendo esse serviço de forma desleal, tá? A famosa concorrência desleal. É serviço de energia solar também? É serviço de energia solar. Quer dizer, a CEMIG montou sua própria empresa? Isso. Então, assim, é um serviço de concorrência desleal. Então está explicado por que da dificuldade para que as que já estão instaladas há algum tempo, né, possam realizar os seus projetos. Exato. Como é que uma empresa que é a geradora de energia e que tem que aprovar os projetos, ela agora tem uma outra empresa dela mesma que vai fazer o mesmo trabalho? Isso, então assim, Vanilson, são muitas nuances nessa discussão. A questão técnica, como eu sempre friso, eu pelo menos, eu não sei se o vereador Serginho, mas eu sempre deixo para os empresários do setor e para os engenheiros que conhecem do setor. Mas alguma coisa nós aprendemos. Não há empecilho, não há óbice para que a gente possa entregar a geração distribuída e usar a rede da CEMIG para poder usar. Não há. Na verdade, eu acho até assim, como nós temos aqui mais de 10 empresas em Teoflotone, se a CEMIG quiser vender o serviço dela também, ela vai vender o serviço dela. Aí vai ser a concorrência, mas dentro da legalidade, dentro da lealdade, né? Isso, agora o que eu acho é que nós estamos sacrificando um setor, até porque, como eu disse na primeira fala, os empregos, né, as oportunidades que foram geradas a partir da geração distribuída da iniciativa privada não conseguem ser suportados pela CEMIG Sim, nem por outra empresa estatal e nem pelo Estado. Nós estamos falando aqui de mais de 100 e não sei quantos mil postos de emprego no Brasil. Muito mais. Muito mais. Na última contabilidade estava chegando próximo de 400 mil empregos do setor no Brasil. Então nem a CEMIG, nem outra estatal de outro estado e outra prestadora de outro estado vai conseguir suportar a economia, o movimento financeiro que vem desse setor, sem contar com o que você falou, Vanilson. Nós, por muito tempo, não vimos um investimento que fosse à altura da necessidade da população de Teoflotone e de Minas Gerais por parte da CEMIG. E aí a gente vem com uma oportunidade, né, na energia solar e na energia eólica, para suprir a necessidade, para evitar o desabastecimento, etc. E aí a gente vem encontrando esses problemas. Mas, Vanilson, para te responder, que né, foram dados encaminhamentos na audiência pública e nós estaremos agora no dia, salvo engano, 19, dia 18 e 19, eu tenho agendas em Belo Horizonte, uma delas, quero até aqui de antemão falar com o Jomar que nós precisamos tratar com o vereador Serginho, para a gente levar essa demanda de forma específica dentro da CEMIG, para que a gente traga a resposta até para o setor se preparar para as decisões futuras que estão para serem publicadas pela CEMIG. Esperamos nós que as nossas ações, especialmente a ação do setor, né? O setor está extremamente organizado, a Frente Mineira está extremamente organizada, o Movimento Solar Livre, que é nacional, está extremamente organizado. Isso facilita a compreensão da população e a transmissão da informação para o órgão que regula, para a ANEEL, para o Ministério, enfim, para cada estado, para cada concessionário correspondente. Então, nós estamos aguardando aí a facilitação dessa agenda, que eu já estou aqui falando de antemão com o Jomar, que é um cara que viaja para visitar as bases dele também, mas já estou avisando, vou deixar avisado de antemão para tentar casar e ser possível essa agenda, para a gente pegar um documento, um papel, uma resposta da CEMIG, para a CEMIG entregar isso para a população de Minas Gerais. Bom, ô Serginho, Gabriel falou aqui em Frente Mineira, né? E eu até vou sugerir como aliado, né, do prefeito de Teoflotone, e que é hoje o presidente da Frente Mineira dos Prefeitos. Esse não é um assunto só de Teoflotone. Isso é um assunto que interfere na vida de vários municípios do estado de Minas Gerais, onde tem esse trabalho, né, da instalação da energia solar, para que o prefeito possa também acampar essa batalha aí na Frente Mineira. Muito bem colocado. E levar isso lá, porque é de interesse de todos aqui em Minas Gerais, principalmente da nossa região. Nilton, com certeza. Já começamos aqui, né, eu sou autor de uma nota de repúdio, né, sobre essa situação que está acontecendo no estado de Minas Gerais.
alguns colegas, né, assinaram juntamente. Vou levar para o prefeito Daniel Sucupira, com certeza, tenho certeza da sensibilidade dele com esse tema, uma vez que ele já está puxando temas importantes como a situação do lítio, a situação da saúde no estado de Minas Gerais. E eu fiz uma proposta para o deputado Ricardo Campos, para a gente trazer também o ministro das Minas e Energia, o Alexandre, para a gente fazer uma agenda. Então, hoje a gente tem essa proximidade com o governo federal, com o ministro, e nós temos que sentar à mesma mesa para que a gente possa estar tratando dos assuntos de importância para a população. E pode contar, Jomar, com o nosso mandato. Aqui a gente, o lado nosso, meu, do Gabriel Guzmão, é o lado da população. A gente tem um embate, sim, mas aqui o lado nosso é o lado das pessoas que precisam de receber a energia na sua casa, dos pais e mães de família que precisam de dar continuidade nos seus empregos. Então pode contar conosco, e eu vou estar junto com o deputado, que foi o autor do requerimento da audiência pública, o deputado Ricardo Campos, e aqui eu quero de prontimão agradecer o deputado e agradecer você, Jomar, pela confiança no trabalho nosso aqui em Teoflotone também. Bom, Jomar, vou voltar agora e reservar um espaço maior para o Jomar, porque a gente precisa entender muita coisa aqui, que para quem é leigo no assunto, tá lá com uma série de questionamentos. Primeiro, eu vi o seu pronunciamento enfático e preciso na audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E aí eu gostaria de saber, diante do pronunciamento que você fez, né, uma visão geral das principais demandas que foram discutidas nesta audiência pública sobre a geração distribuída de energia fotovoltaica, e quais foram os principais argumentos apresentados pelos representantes das empresas de energia solar sobre durante, né, a audiência pública que aconteceu lá. Vanilson, foram muitos assuntos, 4 horas ininterruptas de audiência, e uma das situações que foram levadas lá foi o fato da legacidade da CEMIG, sim. A CEMIG é uma estatal, que logo a gente entende que é uma empresa do povo e vem para servir o povo. Os objetivos delas não devem ser lucro, mas pelo contrário, ela hoje tem uma subsidiária, a CEMIG, sim, que essa concorre abertamente conosco. Se você entrar no site da CEMIG, você consegue comprar 2 placas para botar em cima da tua casa. Isso para mim chega a ser até absurdo, porque uma estrutura de uma CEMIG fazer algo tão pequeno, me parece que o custo dessa operação é muito alto. Estranho ainda pensar em custo, uma vez que a CEMIG, sim, ela opera dentro do prédio da CEMIG Distribuição. Quer dizer, usa internet, ar-condicionado... A subsidiária dentro do prédio da própria distribuidora da CEMIG. É algo a se questionar, né, Vanilson? É estranho. E aí aquelas questões de privilégio em informação também nos deixa preocupado. A aprovação dos projetos da CEMIG, sim, quem faz é a CEMIG Distribuição. Então, a CEMIG Geração, que é a CEMIG, sim, ela gera energia, comercializa energia e vende kits fotovoltaicos para qualquer um que quiser comprar. Poxa vida, é a mesma coisa que se Daniel Sucupira me apresentasse ali uma sala dentro da prefeitura e falasse: Jomar, aqui você pode colocar a sua empresa, pode usar minha internet, impressora, papel, não precisa preocupar com material de limpeza, nada. Eu ia ser a empresa com margem de lucro muito alto. Eu ia ser... quem ia ganhar todas as operações de vendas. É até uma concorrência desleal. Porque as demais empresas ela tem que ter, né, toda uma estrutura, ela tem que ter profissionais qualificados, ela tem que ter todo um suporte para poder realizar um trabalho de qualidade. Isso foi questionado. Vem cá, será que é legal a existência da CEMIG? Sim, isso foi trago. E hoje conversei com o Ricardo Campos. 11h30 mais ou menos. Estamos falando na possibilidade de uma CPI. Olha quão grave é isso. Então, isso não é a CPI, não somos nós que vamos fazer. Quem tem que fazer a abertura de uma CPI são os deputados, considerando que isso seja algo tão relevante a esse ponto. Mas está sendo cogitado a abertura de uma CPI para analisar esses questionamentos. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é que a CEMIG foi pelo Caporeso, muito enfático, inclusive, os apontamentos dele lá na Assembleia. Ele quer saber o seguinte: vem cá, todos os projetos aprovados pela CEMIG para as empresas aí, dá para apresentar?
porque eu também quero saber quais foram os projetos aprovados pela CEMIG-SIM e confrontar esses projetos para ver se aqueles que foram tidos, os projetos que tiveram reprova, a CEMIG-SIM teve aceite. Então, existe essa preocupação de que a CEMIG nega para você, consumidor, a possibilidade de gerar sua própria energia à sua escolha, querendo contratar a empresa XPTO, mas a CEMIG-SIM tem condições de te atender. E olha o que eu vou falar. Aqui em Teoflotone tem uma família Prates, cujo o Marco Aurélio, que é meu colega, engenheiro eletricista, tem uma empresa que chama Prates Solar, está lá em Governador Valadares. Ele apresentou lá na plenária a seguinte situação. Ex-aluno da Univale, estudou lá, estava apresentando uma proposta, algo em torno de 3 mil painéis. 3 mil painéis? 3 mil painéis Gigante solares. Isso aí, né? Gigante. Apresentando tudo certo, alinhando já com a universidade no banco para pegar o recurso e poder pagar. Para um projeto tão grande quanto esse, é necessário se apresentar uma solicitação para ver se tem condições da rede elétrica suportar todo aquele volume de painéis e a geração. Carga. Perfeito. Nesse momento, o reitor da escola recebeu uma visita de um funcionário da CEMIG-SIM que disse... Da subsidiária da CEMIG. Da subsidiária. Que disse que não era possível ele conseguir isso caso não fosse feita a contratação via CEMIG-SIM. Isso aí. E que dentro de 60 dias as placas estariam instaladas e gerando. Tá lá, Vanilson. Isso gerando é muito grave, os painéis. Né? Isso é muito grave. Isso tem que ser investigado, né? Isso é uma concorrência desleal, gravíssima. Temos toda a documentação porque esse colega juntou. Então, nós estamos concorrendo com uma empresa para instalar 2 painéis com 3 mil painéis. E a questão ela está dificultando o acesso para nós empresários, mas facilitando o acesso para a subsidiária dela. São essas as questões que nós precisamos ter junto ao Zema e sua equipe, através de vocês, vereadores, porque o que vai acontecer, Vanilson? Vão quebrar todas as empresas, nós vamos mandar essa turma toda embora para a rua para viver de seguro-desemprego até sabe Deus quando. E esse dinheiro todo que a CEMIG vai recolher, vai lá para a Bolsa de Valores, para os acionistas. Não vai ficar aqui o dinheiro, tá certo? Então, isso me preocupa absurdamente, por isso que eu assumi a responsabilidade de líder da Frente Mineira em prol à geração distribuída, porque o caso é grave. Eu só tenho um caso, Vanilson, em Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro, se eu quiser colocar mais um painel, não pode. É assim a definição que a CEMIG me deu. E outra coisa, só para fechar e vocês entenderem, a alegação da CEMIG da não permissão de aprovação dos projetos. É porque no estado de Minas Gerais está se gerando mais energia do que consome. E com isso existe um negócio que ele chama de inversão, fluxo reverso, que a energia está passando pelos transformadores no sentido contrário. Porque se está gerando mais, ele está indo no outro sentido. Dessa maneira, os equipamentos não estariam preparados tecnicamente para receber, só que isso não é assim. É assim que funciona o dia todo e está lá desse modo funcionando. Está lá funcionando e está alegando que não pode colocar. Então a gente entende que ela está querendo asfixiar o mercado, fechar com a gente e manter sozinha, vendendo e atendendo a todo mundo, tendo lucros e vantagens e todas as empresas fechadas. Nós vamos aguardar o desenrolar de toda essa situação e, claro, abrimos o espaço aqui também, caso a CEMIG queira se manifestar a respeito, né, das colocações que aqui foram feitas hoje, também a direção da própria CEMIG-SIM, que é essa subsidiária criada pela CEMIG aqui no estado de Minas Gerais, porque é um tema polêmico e muito grave. Infelizmente, nós temos um tempo, né, que já está esgotado, a gente vai abordar, vai voltar a tratar desse tema aqui em outras ocasiões. Agradecer ao Jomar pela presença aqui, trazendo essas importantes informações, deixando à vontade para suas considerações finais, Jomar. Só para fechar, quando ela fala que tem mais energia sendo gerada do que consumida, são as usinas enormes que a CEMIG-SIM tem instaladas lá, principalmente na região de Pirapora, Montes Claros, Bocaiúva, aquela região onde tem um sol para cada habitante. Meu agradecimento pela oportunidade no seu programa Voz dos Vales, Vanilson,
porque aqui é um lugar onde a gente pode falar abertamente, de forma transparente. Eu me sinto muito à vontade e principalmente alegre de trazer dois bons e defensores do nosso povo aqui, que são os vereadores Serginho da Agropecuária e Gabriel. Esses dois homens que não têm medo de empunhar uma bandeira em defesa do povo. Obrigado. Serginho, obrigado pela presença. Obrigado, Ivanilson. Obrigado, Jomar, pelo convite. Obrigado aí à população de Teoflotone. Gabriel Guzmão, obrigado pela presença, pela participação aqui conosco. Vanilson, é sempre um prazer estar aqui com você, aqui na rádio, prestando informação, prestando contas do nosso mandato e ressaltar ao setor, ao Jomar e ao setor e a todos que estão ouvindo, que podem ter certeza que a minha maior bandeira como política que eu carrego é sempre defender a população, independente se eu estou compondo base ou oposição. Pode ter certeza que nós vamos tratar dessa demanda junto ao governo do estado de Minas Gerais da forma que ela merece ser tratada, em respeito às oportunidades, em respeito à população e em respeito ao setor especialmente.